Fala, meu povo, sejam bem-vindos ao Paraíso dos Peixes e hoje a gente vai falar sobre quais são as principais causas de doenças nos aquários, quais são as principais condições que contribuem aí para surgimento de doenças dentro dos aquários. Aquários eles podem receber diversos tipos de problemas, diversas doenças podem se proliferar dentro dos seus aquários por diversos motivos, pelos mais diversos motivos. Cada doença ali vai ter um porquê de estar acontecendo dentro do seu aquário. Elas não brotam do nada dentro do aquário. Precisa sempre ter ali alguma coisa que aconteceu no seu aquário para desenvolver aquela doença ali. Não é do nada que acontece. Então, sempre ficar de olho nessas questões, nas questões que podem trazer doenças para o seu aquário para evitar que aconteça. A principal delas, que não deve ser surpresa para ninguém, ou pelo menos não deveria ser surpresa para ninguém, é para ser já senso comum para os aquaristas, é a má qualidade de água. Uma água aí que está com níveis de amônia altíssimos, que não recebe ali TPAs frequentes, que tá ali com a temperatura completamente desregulada, tá um aquário ali que de manhã tá fazendo 20 graus no aquário, aí de tarde subiu para 28 e vai chegando à noite vai para 26, aí de madrugada cai para 15 graus. Não dá para manter um aquário desse jeito, vai acontecer algum problema. A temperatura ali desregulada vai causar íctio dentro do seu aquário e ele vai se proliferar ali. Se não for resolvido isso, ele vai só se desenvolver cada vez mais até levar o seu peixe para outro lugar. Até mesmo usando aquecedores, né? Não é interessante que você use aquecedores, use sempre termostato. Aquecedores eles não vão regular a água, eles só vão esquentar a água, mas ainda vai ter essa variação. Usem termostatos, porque os termostatos vão manter a água numa temperatura interessante. Até porque o aquecedor ele pode acabar daí esquentando demais a água e isso daí vai virar outro problema para os seus peixes. Eles vão acabar sendo fritos dentro do seu aquário. E eu acredito que você não está aí pretendendo fazer um sushi com seus peixes. Então, muito cuidado ali com a temperatura, usem termostatos. E a amônia, isso dali é básico também dentro do aquário, precisa trocar a água, o seu peixe ele não vai ali liberar os dejetos dele e dar descarga. Você precisa estar removendo essa matéria orgânica que o seu peixe vai liberar, e não só o que o seu peixe vai liberar, às vezes sobra um pouco de comida que ele não comeu, ou matéria vegetal das plantas, se você tem um aquário plantado, vai dar problema. Você precisa estar ali retirando essa matéria orgânica que está apodrecendo dentro do aquário, senão vai infectar os seus peixes. Precisa ali estar fazendo TPAs regularmente. Você aí vai ter que sentir qual vai ser o período em que você vai fazer as suas TPAs. Tem gente que consegue manter um aquário ali fazendo uma TPA por mês, tem gente que precisa fazer TPA a cada 15 dias, tem gente que precisa fazer TPA uma vez por semana e tem gente que precisa fazer 2 ou 3 vezes por semana. Vai depender do tamanho do seu aquário, vai depender de quantos peixes você tem aí. Geralmente, se você tem um pet fish num aquário ali relativamente grande para ele, você vai poder fazer ali menos TPAs. Mas se você tiver um aquário comunitário de 30 litros, 40 litros, você vai precisar fazer ali com uma certa frequência a sua TPA. Então sempre ficar esperto com essas coisas. Outro motivo, que é um motivo muito comum também de acontecer, são peixes infectados. Os seus lojistas, quando eles pegam os peixes dos fornecedores, pode acontecer dos peixes virem infectados para as lojas. E é muito importante que os lojistas, eles, entre aspas, vacinem os peixes quando eles chegam nas lojas. Eu gosto de chamar de vacinação, porque parece muito mesmo uma vacinação, né? Quando você vai adotar um gatinho, quando você vai adotar um cachorro, você sempre leva ele dessa adoção tomando algum vermífugo, pelo menos, uma dose ali de vermífugo, alguma vacina. O peixe, quando chega na loja, depois de ser aclimatado nos aquários, é muito interessante que o lojista ele use um bactericida ali para eliminar qualquer tipo de doença que o peixe possa estar trazendo do local em que ele foi criado. Mas muitas vezes pode acontecer dos lojistas não fazerem isso, e pode acontecer também de mesmo eles fazendo isso, o peixe acabar continuando com a doença e aquilo não resolver a doença dele.
Nesse caso, quando o peixe chegar na sua casa, você precisa quarentenar o seu peixe. É muito comum isso daí, na verdade, é um problema que acontece com aquários comunitários, né? Você tá ali com seus peixes já de algum tempo e chega peixes novos para você colocar no seu aquário. E aí, sem que você quarentene os seus peixes, você vai já adicionando eles no aquário, aclimatando e tudo mais, mas não teve essa quarentena. Se tiver algum peixe ali que está infectado, essa doença vai transmitir para os outros peixes e você pode correr o risco de perder uma grande fauna no seu aquário. Então, muito cuidado com isso. Sempre tenha um aquário de quarentena na sua casa, quarentene os seus peixes corretamente e trate as doenças deles se eles estiverem com algum tipo de doença lá. Então, muito cuidado com isso. Precisam ser quarentenados qualquer peixe que vá parar em um aquário comunitário. Tem outras condições adversas que podem trazer doenças para os seus peixes, como, por exemplo, insetos. Muitos insetos que podem acabar pousando. Algum mosquitinho ali vai para a água no seu aquário, pousa ali e às vezes esse inseto está infectado e essa doença acaba passando para a água, ou o seu peixe, se for um peixe insetívoro, como por exemplo betas ou alguns anabantídeos ali, pode tentar comer esse inseto e se comer pode acabar se infectando com alguma coisa. Então essas são condições ali que acabam fugindo um pouco do controle do aquarista, mas ainda assim acontece de isso causar algum tipo de doença, né? Geralmente é o tipo de doença que a gente fala que brotou no aquário, veio do nada, porque a gente não teve esse controle. Se o aquarista ele quiser ser, né, bem precavido com relação a isso, ele pode colocar uma telinha ali por cima do aquário. Não precisa fazer, né? Mas se quiser evitar que isso aconteça, muito interessante de fazer. E luminosidade também no aquário pode causar a proliferação de algas. Algas, elas trazem bastante doenças para os seus peixes e para suas plantas, né? Elas podem roubar nutrientes das plantas e ali também infectar, crescer a amônia ali do seu aquário e trazer um mal tremendo para os seus peixes. Então, sempre tomar cuidado com o fotoperíodo que você está deixando no seu aquário. No começo, quando eu comecei com o meu aquário, ele era um plantado e eu deixava um fotoperíodo de 12 horas dentro dele. Depois eu percebi que era tempo demais. Não aconteceu nada, nenhuma alga assim muito perigosa proliferou, só aquelas algas que ficam nos vidros e em pequena quantidade. Mas aí eu percebi que eu estava deixando tempo demais de luz dentro do aquário. Então eu acabei reduzindo para ali 6 horas de luminosidade apenas. E 6 horas ali está um fotoperíodo muito bom. Se você tem aquários ali low-tech, não precisa deixar muito mais do que isso. 6 a 8 horas tá o ideal. Se você tem um aquário ali com plantas que requerem mais luminosidade, aí você pode deixar umas 10 horas ali de fotoperíodo. Mas sempre toma cuidado para não estar deixando demais, porque vai crescer alga. Elas se aproveitam ali da luz que você entrega para suas plantas para que elas se desenvolvam. Plantas infectadas também podem acabar trazendo doenças para dentro dos seus aquários. Muitas vezes acontece de você comprar plantas e vir com algum tipo de animal, né? Às vezes vem com caramujos. As primeiras plantas que eu comprei para o meu aquário, quando eu comecei com ele, trouxeram um grupinho ali pequeno de caramujos Fisa que acabaram se reproduzindo e tomaram o aquário. Tinha uns 10 caramujos Fisa dentro do meu aquário enquanto ele estava ciclando ali, quando ele estava chegando no final do período de ciclagem. E aí eu coloquei o Baldra dentro daquele aquário e ele devorou todos os caramujos. É um peixe paraíso, né? Tem predileção por pequenos moluscos. Ele devorou todos os caramujos em uma noite. Mas se já vem caramujos ali em plantas que você compra, não é difícil que acabem vindo parasitas também. E às vezes esses caramujos também podem estar infectados com alguma coisa. É perigoso. Então, sempre tentar conseguir essas plantas de lojistas de confiança, lojas ali de confiança. E quando elas forem parar dentro do seu aquário, observar se está acontecendo alguma coisa, se os seus peixes estão bem, se você adicionou as plantas antes de você adicionar os seus peixes, lá na montagem mesmo, você já colocou todas as plantas que vão ficar no seu aquário. Observa depois que você colocar os seus peixes se está tudo bem com o aquário. Se não, aí você vai ter que recorrer a algum tipo de medicação.
A gente fez um vídeo ali sobre medicações, nosso último vídeo, recomendo que vocês deem uma olhada. E o hardscape pode estar também infectado com alguma coisa, ele tem que ser bem tratado. Hardscape são todos os objetos sólidos que você vai colocar no seu aquário. O substrato, rochas, onde vão ter, né, uma certa colonização de bactérias nitrificantes. Troncos e raízes são principais fontes ali de doenças no que diz respeito ao hardscape. É mais difícil que o seu substrato ou as rochas que você coloque no seu aquário tragam algum tipo de doença, podem trazer, então é bom você tratar elas também. Na verdade, é imprescindível que você trate as suas rochas, o seu substrato, mas troncos e raízes precisa de um cuidado especial, precisa ali ser fervido e deixar ali um bom tempo dentro da água para sair esse tipo de substância indesejada. Não é o tanino, tá, pessoal? O tanino não tem problema nenhum, tá no seu aquário. Não faz mal algum para os seus peixes. Mas às vezes tem outras substâncias tóxicas e pode ter ali algum tipo de micro-organismo no hardscape, nas suas raízes, nos seus troncos, que pode dar algum tipo de problema no seu aquário. Também os objetos de resina, as rochas, o substrato podem trazer algum tipo de substância tóxica. Então, toma cuidado, sempre trata antes de colocar dentro do aquário. Enfeites de resina ali, plantas de resina podem também acabar trazendo algum tipo de coisa, sempre tratem antes de adicionar dentro do aquário de vocês, tá certo? Então, o vídeo foi esse. Eu espero que tenham gostado. Não esqueçam de curtir, não esqueçam de se inscrever. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com alguém que vocês achem que possa utilizar essas informações de forma útil. Eu agradeço por terem assistido e a gente se vê numa próxima.